Os alunos do 1º ao 12º ano retomaram esta semana as atividades letivas, mas longe das escolas, regressando das férias antecipadas para o já conhecido ensino à distância que marcou o final do ano letivo passado. Entre 1965 e 1987 existiu o primeiro serviço de ensino à distância em Portugal, a Telescola. A Telescola permitiu que milhares de alunos em Portugal completassem o ensino do 5º e 6º anos de escolaridade. Os professores estavam na televisão e os alunos aprendiam à distância, um pouco como acontece nos dias de hoje. A Telescola permitiu que milhares de alunos em Portugal completassem o ensino do 5º e 6º anos de escolaridade. Os professores estavam na televisão e os alunos aprendiam à distância, um pouco como acontece nos dias de hoje. A VMTV esteve à conversa com antigos professores da Telescola para perceber o seu funcionamento em Vieira do Minho. A Telescola é fruto, enfim, de um desejo grande, que eu tive desde o princípio. Comecei a paroquiar, formação para as nossas gentes, que, coitados, viviam com muita humildade, e então, pronto, comecei por ter aqui assim, o 5º e 6º ano, a 5ª e 6ª classe, e então. Este começou logo uma pequenina guerra, porque a 5ª e 6ª classe foi montada em Salamonde, não tinha alunos que chegassem e vieram buscar alunos jovens aqui a Louredo. Digo, não, nós também ser gente e, portanto, não vamos a Louredo. Não vamos de Louredo para Salamonde. Claro que ocasionou logo uma guerrinha em que o delegado escolar daquele tempo pôs os pais em tribunal, com multas que já ultrapassavam os 3.500 naquela ocasião, e eu disse, pronto, eu vou defender-os. E fui defender. Entretanto, claro, para defender, matriculei-os logo, de imediato, com meus alunos, já que tinha diploma de ensino particular, meus alunos do ciclo preparatório, alunos externos. Dava-lhes aula na sacristia da Capela da Senhora de Fátima e, desde então, digo, bem, vamos andar para a frente. Fui a Lisboa buscar a Telescola. Buscar, entre aspas, a Telescola. Era difícil já naquele tempo. Cheguei lá e que parece anedota. Já havia mais de 1 metro de papéis, de pedidos em altura. Claro que coloquei o meu por cima de todos. E tem de ser aprovado e já. Sendo aprovado naquela ocasião. Já partiu para a eternidade, depois do 25 de Abril estar com outros 2 colegas do Instituto Superior na cadeia, simplesmente porque pronto, era o 25 de Abril, mas é um em parênteses, a Telescola veio. E para aprovada com uma turma. Eu e vários colegas, ao fim da 4ª classe, ficámos ali, pronto, a trabalhar nos campos, com o padre, fundou uma telescola e deu-nos a possibilidade de irmos fazer o 1º e o 2º ano da telescola, como assim se chamava, ou o ciclo preparatório, que passou a ser ciclo preparatório TV, que hoje corresponde ao 5º e ao 6º. Ora, em termos de acessibilidade, sabemos que nas aldeias não havia, no meu caso, por exemplo, não havia eletricidade, as emissões eram vistas através da televisão, a televisão funcionava com um gerador, a gasolina ou petróleo. No ano letivo de 81
82 eu regressei a Vieira do Minho, regressei aqui à minha terra e concorri e pus precisamente em primeiro lugar esta casa que está, esta escola que está aqui atrás de mim, que era em Campos, que era a escola primária de Campos, onde funcionava de manhã a primária e de tarde a telescola. E fui colocado aqui onde estive até 90, até o ano de 90, 91. Depois nessa altura concorri para Roibães, onde terminei com o saudoso Padre Alberto, depois Monsenhor Padre Alberto, e seguidamente, quando o Padre Alberto largou, com outros colegas. Terminei ali a telescola. Portanto, fiz 18 anos de telescola, foi uma experiência grande, foi, digamos assim, uma forma de verificar, e eu, que muitas das vezes não ouvia dar o valor devido à telescola, posso aqui dizer que nós monitores, professores monitores, éramos assim chamados, da telescola, penso eu, fizemos um bom trabalho, um grande trabalho em prol dos miúdos mais isolados destas aldeias, da Cabreira, dos Gerês e de tantas outras Cabreiras e Gerês que há por esse país abaixo. E durante 30 anos, a maior parte dos jovens desta zona da Ribeira Cábado estiveram aqui na telescola. Sim, sim. Foram mais de 300 alunos que passaram aqui pela telescola. Por isso sinto-me muito, enfim, satisfeito e feliz pelo meu exercício de sacerdotal. Também lembrar que o padre está naturalmente para a liturgia, para a catequese, para o ensino, para a ação social e caritativa. Foi sempre o meu grande empenho. Como é que o Sr. Padre vê agora o ressurgimento da nova telescola, que agora tem outro nome? Como é que vê este ressurgimento face a estas condições, que agora é da pandemia, do Covid-19? Olha, seria interessante buscar os princípios da telescola naturalmente, naquela tinha de fundamental, que era de facto, uma mensagem direta, podia ser estendida a todo o mundo, que é toda a gente, porque ela era transmitida diretamente pela TV, nós apanhávamos, digamos, a mensagem e depois naturalmente desenvolvíamos na turma. Mas toda a gente que queria, naquele tempo, podia seguir a mensagem da telescola, enviada naturalmente a partir de Vila Nova de Gaia, como sabemos. A telescola nasce em 65 e a minha telescola nos Anjos nasce em 68. Portanto, quase no princípio da telescola. Na altura eram postos particulares, só mais tarde é que passaram a ser postos oficiais. Em termos de socialmente, o que acontece? A telescola chega a todos. Depois, a telescola, estando numa aldeia, não escolhe ricos nem pobres. Todo mundo teve acesso ao ensino. Enquanto que, antes, dado o isolamento das terras, ninguém podia estudar, só havia liceu e escolas onde se pudessem continuar para além da 4ª classe em Braga. Campos funcionava aqui, Campos, Lamalonga e Cambedo. Né? Depois tínhamos a telescola em Roibães, que eu referi que foi uma das primeiras do país, que é o posto número 13. Tínhamos o posto 1249, que era aqui, mas tínhamos já aqui em Zebral 1260, que tinha também uma população grande, muito jovem, que chegou a ter 3 lugares. Nós aqui tínhamos 2, mas quando eu vim para aqui nós tínhamos 2 turmas na ordem dos 20 e tal cada turma. E tínhamos 2 turmas de manhã também, 2 professores de manhã no primeiro ciclo. E, portanto, passaram aqui miúdos que hoje estão por aí, mas que alguns já são avós. Profissionalmente fui professor, outros seguiram outras carreiras e deve-se à telescola. Quando acabei a 4ª classe não havia nada, fiquei ali um ano sem fazer nada e o meu destino seria, quando atingisse os 16 anos, ser imigrante, como aliás aconteceu a grande parte da gente que não foi para a telescola. Que se não fosse a telescola, sei que muitos deles, as famílias não tinham possibilidades de lhes pagar o autocarro para Vieira do Minho, ou mesmo que o houvesse, porque não havia todos os dias.
não tinham possibilidade de os hospedar em Vieira do Minho toda a semana e vindo só ao fim de semana. Portanto, esse foi o valor de realmente da telescola e que a telescola, digamos, foi sempre um ensino de qualidade. Eu fui o primeiro a ter uma televisão nesta zona, porque não havia sequer luz elétrica. Tive de comprar motores, geradores de corrente para ela funcionar. Tinha de ir buscar gasóleo para acionar os motores para dar. Era difícil, naquele tempo, muito difícil. Fui colocado na telescola de Gondiães, Cabeceiras de Basto. Vamos situar geograficamente para vermos. Gondiães é uma freguesia do concelho de Cabeceiras de Basto, que fica a cerca de 30 km da sede. Nós, para ir para lá, tínhamos que ir até às Pontes de Cabeça e aí a estrada era boa. E depois tínhamos 15 km em estrada de terra batida. E portanto, durante o inverno, era rara a vez que fazíamos a viagem entre Gondiães e as Pontes que não ficássemos atolados, enterrados na lama, na terra. Muitas vezes eram os lavradores que nos vinham ajudar. Eu estou a dizer nós porque eu ia com outro colega. Vivíamos lá, hospedámos-nos lá, uma aldeia que não tinha água ao domicílio, não tinha eletricidade. A estrada, como acabei de dizer, era um estradão fraco, era completamente isolado. Bom, aqui se vê a importância da telescola. As crianças dessa freguesia nunca com essas condições poderiam continuar os seus estudos a partir da quarta. Deu a possibilidade a muitas pessoas já adultas de acompanharem em casa e depois autopropunham-se a exame e fizeram o segundo ciclo. E depois do segundo ciclo, como diz o povo, viciavam-se e conseguiram e fizeram um percurso, se calhar, que lhes deu depois acesso a um curso e que lhes deu uma vida melhor. Não é? Porque é essa democratização que a telescola traz a Portugal. Sim, a telescola traz aqui em força o ensino para estas zonas que estavam totalmente esquecidas. As aulas eram emitidas através da televisão e, rigorosamente, às 2 horas, que era no fim do telejornal da UMA, estava a RTP1 a emitir as aulas. Isto eu acho que era até às 7:20. Às vezes chegava a 15 minutos, havia aulas que até chegavam aos 20, mas era 10, 12 minutos a aula, que chamamos, em que o professor expunha os conteúdos, que nós sabíamos muito bem já que conteúdos era, porque nós tínhamos um boletim que chamava-se o Boletim do Monitor, em que tínhamos as aulas todas calendarizadas e sabíamos que naquele dia íamos dar aquilo e preparávamos em casa. Depois terminava a minha aula, passados esses 15 ou 10 ou 12 minutos que eu disse há um bocadinho, e iniciava a aula do primeiro ano, suponhamos, na secção de letras. Suponhamos, eu tive matemática, mas eles iam ter português. E neste momento estava eu já a explorar a minha aula de matemática, digamos, o que era explorar? Era complementar as informações que o professor do Instituto Nacional, do Instituto ITE, Instituto Técnico Educativo, sabe que as emissões eram transmitidas do Monte Virgem de Vila Nova de Gaia, estava eu já a complementar os conteúdos, a tirar as dúvidas e a fazermos os exercícios. Os alunos da telescola, até nisso, ficavam pela telescola e não iam, mesmo depois, quando começou a haver ciclo direto já por todo lado, a não ir, a ficar muito pela telescola, tanto é que as telescolas foram prevalecendo nas aldeias e nas freguesias, porque, repare, em termos de economia, e para pais que tinham pouco dinheiro, a telescola, logo no primeiro dia do ano, eram distribuídos os livros, que era tipo de umas sebentas, os livros todos de telescola, gratuitamente a todos os alunos. Mas enfim... Qual era o horário da telescola? Naturalmente, o horário da telescola funcionava da parte de manhã, ou então também podia, depois da gravação, podia funcionar da parte de tarde.
era meio-dia, naturalmente. Meio-dia, naturalmente. E os alunos chegavam aqui ao estabelecimento de ensino, neste que estamos aqui, principalmente aqui este que foi o último, aqui nas Gavinheiras, chegavam aqui às 9 da manhã e começavam logo a trabalhar. Imediatamente começavam a trabalhar. E como era o dia, a manhã deles de trabalho? A manhã deles era naturalmente assistir à emissão, depois, fechada a emissão, havia a exploração, havia um intervalo de uns 15 minutos, naturalmente, aqui no recreio, e havia depois a continuação dos trabalhos até ao fim daquele horário. Isto foi uma luta sua que durou 30 anos para manter aqui a telescola? Sim, foi. Ai, mas que luta, nem imagines. Primeiro para a construção, que se ia fazendo aos bocados, depois, naturalmente, para a manutenção, depois para ir buscar os combustíveis aqui e ali. E um tempo em que foi proibido, inclusive, o racionamento dos combustíveis. Lembro-me que um dia estava a mandar colher, ali assim perto de Braga, um bidão para fazer o gasóleo. Aparece imediatamente a guarda a querer me prender. Não, tenho aqui um documento. Ficou assim um bocado. Era atrapalhadas em cima de atrapalhadas. Tive um alívio naquele tempo. Mas enfim, olha, foi assim com a luta titânica, humanamente falando, conseguimos tirar daqui futuros jovens que hoje têm posição social, que tiveram a sua formação e que hoje ainda se recordam com saudade dos tempos áureos que viveram aqui neste nosso meio. Os alunos assistiam, iam respondendo ao próprio professor do ITE, do Instituto de Tecnologia Educativa, às vezes até, eles respondiam, mas depois íamos continuar essa aula o resto do tempo, que tinham 45 minutos, talvez, ou 50. Até à próxima aula da telescola. Sim, e entretanto, quando eu terminava a minha emissão e eu explorava a minha aula, o professor de letras estava na outra sala com o primeiro, suponhamos que eu estava com o segundo, estava com o primeiro a ouvir a emissão de português e depois começava a explorá-la. Quando ele começasse a explorá-la, já estava outra vez na hora de eu começar, por exemplo, a minha aula de Ciências Naturais. Os meus 10 ou 12 ou 15 minutos conforme fosse a emissão. Aulas que digo muito ricas, porque a maior parte dos nossos alunos, mesmo no direto, aqueles que estavam na vila ou na cidade, no direto, a maior parte deles não tinham oportunidade de observar aquilo que os alunos da telescola observavam, porque as equipas pedagógicas da telescola eram fenomenais. A telescola estava muito evoluída. As ações de formação, só começaram a falar em ações de formação a nível geral, já muito na década de 80 e por aí à frente. A telescola nunca começava um ano escolar sem fazer uma semana de ação-formação. Com todos os professores do país? Com todos os professores do país. Cada ação era dada no Conselho, com as pessoas do determinado Conselho, mas era a nível de todo o país. Não sei se já teve a oportunidade para ver a nova telescola, a telescola do século XXI, agora com esta pandemia. Se já viu, o que é que acha desta nova telescola? Já vi algumas emissões e digo-lhe mesmo que gostei e já tive até conversas com miúdos, há alguns meus familiares que estão a assistir e que, por exemplo, há dias falava, olha, não gostei nada daquela história que estava a professora de português a falar. E os miúdos, não, que é a melhor, eu é que gosto daquela história. Os miúdos estão, porque aquilo cativa, se a professora for, normalmente, se a professora for uma professora que tenha método ao contar a história, cativa os miúdos estão sempre mortos, pelos vistos está a correr bastante bem, pelo que eu entendi dos miúdos, eu fui pela parte Vi contrária. Algumas comparações com o seu tempo? Sim, vejo. A forma do professor falar e estar praticamente como que tenha a turma na frente dele, era, por exemplo, nós tínhamos professores de francês, que eram mesmo franceses, em que tinham uma pronúncia espetacular, em que que nós tínhamos que ali andar a adaptar, como eu digo, às vezes tínhamos que estudar nós mais que os alunos, para o outro dia fazermos os exercíciozinhos todos direitos, quando nos tocava, eu só me tocou 2 anos a secção de letras, só tive 2 anos, esta parte tocou.
Só tive 2 anos de secção de letras, do resto fui sempre à área de ciências porque era realmente aquilo que eu já vinha atrás do ciclo direto e que eu gostava mais. Nunca fui assim muito virado para as letras. Mas via a forma como ele expunha a aula e fazia e nós obrigámos de cá os alunos a responder, percebe? Aquilo criava um feedback ali em que os miúdos estavam sempre mortos por responder, e hoje está a acontecer a mesma coisa. Neste caso, por exemplo, das sessões de leitura, está a ser tem tido muito sucesso. Foi uma das coisas que eu explorei outro dia com os miúdos e que vi que tinha muito sucesso, que eles estão sempre mortos que venha a sessão de leitura, porque se calhar uma professora ali em pouco tempo conta 2 ou 3 histórias em que lhes cativa ali a atenção e os motiva para no dia a seguir estarem logo à espera que esse momento apareça. Por isso penso que até está a correr bem. Foi aqui que começámos também a fazer a ginástica, e a ginástica causou espanto, por exemplo, em alguns pais, em algumas mães, os rapazes e os meninos andar de fato de ginástica. Tem fotos lindíssimas ainda da ocasião, e aqui celebrei também, depois, os 25 anos de sacerdócio neste local, precisamente, em que, enfim, juntei desde o nosso arcebispo ao Sr. Governador Civil Ambiental, às festas que aqui fazíamos e onde demos continuidade também, aqui neste mesmo sítio, neste mesmo local, de formação para eletricistas, para mecânicos. Fruto desta situação de pandemia, foi-se buscar algo que foi útil no tempo passado e que hoje vai ser útil na mesma. E no futuro vai ser cada vez mais importante o ensino à distância. E repare, Ruivães é o número 13, quantos postos foram criados por esse país fora até chegar a Campos. Era o número 13, portanto o posto... Foi trazido para cá pelo saudoso Exato. padre... Exatamente, o saudoso padre Alberto, depois Monsenhor Alberto, que criou esta telescola a Ruivães. A telescola é essa, que já estava aqui junto à Estrada Nacional, mas mesmo assim vê-se ou criar aqui uma escola que talvez seja um retrato daquilo que era a sociedade, em que e que eram as possibilidades dessa sociedade, porque mesmo aqui à beira da Estrada Nacional, onde havia transporte escolar, transportes para Braga, passava e talvez para Vieira, isso tudo, a população optava pela telescola, como eu já disse há pouco, porque na telescola apareciam os livros, comia-se em casa, regressava-se a casa a pé e não havia despesas a fazer. Ora bem, estamos aqui no outro vértice do triângulo, o triângulo que faz entre Campos, Ruivães e Zebral. Neste triângulo, como vê, em Zebral chegaram a funcionar 3, 4 lugares de telescola, em Campos 2, e aqui funcionaram muito tempo 2, e houve 1 ano ou 2 que funcionaram 3 lugares, tiveram que fazer um pavilhão aqui pré-fabricado para funcionar uma 3ª turma. Como vê, isso diz qualquer coisa em termos de população, de miudagem que havia nas aldeias. Esta telescola de Zebral, um local já com mais dificuldades para se deslocar, isso tudo, talvez fosse um dos lugares em que, se não fosse a telescola, muita miudagem ficaria sem o 2º ano, sem o 2º ciclo. Se o senhor quiser deixar aqui umas palavras aos seus antigos alunos, aproveite a emissão. Um abraço para eles, e a maior parte deles eu conheço, os daqui da Pela, os outros não, mas um grande abraço para eles também, que tenham tido sucesso, é o que eu lhes desejo. A todos os meus alunos, como sempre, e onde passo, eles não me agarram pelo casaco, como eu lhes digo às vezes: ó pai, eu sou distraído, vocês, quando eu não vos conhecer, agarrai-me um casaco e tal. A todos esses, por quem tenho um grande respeito e uma admiração, a todos eles o melhor sucesso na vida deles. Extraordinário, belo, fantástico recordar estes momentos que eu tenho, um dossiê muito interessante. Se fosse um assunto preparado, teríamos de dar coisas muito pormenorizadas, mas temos, e faço um convite
para todo o dossiê que tem, tanto as cassetes como os livros, como os documentos, como pontos escritos, como provas, ainda que conserve com amor para vivermos estes tempos que foram tempos áureos e felizes da nossa vida também. Não se esqueça de partilhar os nossos vídeos, deixar o seu like nas redes sociais, comentar e apoiar este projeto.